Obrigada, Tatiane, Renata. A partir de vocês, meu abraço para toda essa turma que está aí, mais do que antenada, e inclusive em sintonia com essas ondas curtas que Tatiane acabou de falar e que nos permitem chegar a esses continentes apartados da nossa Amazônia, não é? Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de visitar a Terra do Meio, Riozinho do Anfrísio, onde, para aquelas pessoas, o rádio é bússola e é calendário. Então, é muito importante que a gente tenha essa dimensão, inclusive, no momento em que a comunicação pública, a partir, inclusive, do que acontece na EBC agora, está sofrendo uma certa pressão por privatizações, enfim, é importante a gente resgatar o valor e a importância da comunicação pública num país tão desigual, num país tão diverso como o nosso, não é? Então, numa comunidade onde as pessoas ainda vivem no escambo, muita gente troca o peixe pela farinha, o outro que faz a farinha troca pela castanha, o outro troca a castanha por uma camiseta ou mesmo uma sandália, e assim a vida se faz. E muito importante sabermos de antemão que, se não uma comunicação pública, quem haverá comercialmente falando numa emissora comercial ter o interesse de falar para uma comunidade que não é consumidora, porque, felizmente, não há um shopping center na esquina dos rios que nos fazem chegar até Riozinho do Anfrísio, na Terra do Meio. É fácil identificar, olhar o mapa ou assistir atentamente àquele programa feito pela TV Brasil, Caminhos da Reportagem, um programa muito premiado. Ele tem 10 anos de existência, mais de 50 grandes prêmios, como o Vladimir Herzog, Prêmio ESSO, devido justamente a essa profundidade com que trata dessas questões, inclusive amazônicas, né? Então, nesse programa, há a oportunidade de sentir essa realidade mais de perto. E, no contexto jornalístico, fica aqui também o aplauso para Ana Graziella, que foi a repórter que lá esteve, e como chegou num dia em que a comunidade não pôde abrigá-la em suas casas por força de uma visita de parentes e tal, ela foi dormir numa rede, não é? Na beira-rio. E lá para as tantas, na madrugada, aquele som que qualquer seringueiro, qualquer extrativista na Amazônia identifica, que era justamente a onça chegando perto. E aí há que se ter muita coragem para não tentar se esconder e se afogar no rio, inclusive, né? Porque realmente a Amazônia é para os fortes, não há dúvida nenhuma, né? Essas comunidades são guerreiras e a elas uma dívida eterna e a nossa gratidão, que é igualmente grande, né? Bom, então, dito isso, eu acho que está colocada a importância do rádio nessa universalização da comunicação, do que você precisa dizer para essas comunidades nessa situação de isolamento. Então, são aconselhamentos que vão desde o trato que você deve dar num açaí, a vulnerabilidade de algumas espécies que não podem ser exploradas, e por aí vão questões e questões e questões, inclusive ligadas à saúde. Nesse mesmo programa Caminhos da Reportagem, há a possibilidade de vocês verificarem
que as pessoas aprenderam muita coisa, inclusive a respeito da higiene pessoal, através dessa comunicação radiofônica. Eu apresento há 26 anos o programa Natureza Viva, voltado justamente para essas questões. Neles, através dele, muitas parcerias, inclusive Pedro Soares, do IDESAN, que sempre participa, o WWF, que, num período inicial do programa, foi, inclusive, parceiro e bancou muitas das viagens de campo que nós fizemos, e o GTA, Grupo de Trabalho Amazônico, uma ONG que se ocupou por muitos anos de produzir material para prevenção de incêndios florestais e queimadas. O projeto Proteger 1 e 2, sob essa responsabilidade. Então, eu tenho aqui, inclusive, alguns manuais de comunicação que foram produzidos, né? Eu escrevi esses manuais para justamente dar a dimensão em oficinas de comunicação desse trabalho que a gente faz com as mulheres, e nesse manual é Manual Operacional, volume 3, Como Trabalhar com Mulheres. Vocês talvez encontrem na internet, não estou bem certa, porque atualmente o GTA, depois, inclusive, do falecimento do Rubão, eu não sei a quantas andas, mas aqui nós temos nesse manual não só a valorização de pessoas como a Índia Tuíra, que andou aqui por Brasília esses dias para defender seus territórios. Nós estamos aí vendo esse quadro tristíssimo dos nossos parentes amontoados aqui em Brasília, na esplanada dos ministérios, à espera de uma solução do Supremo sobre o marco legal. E nessas oficinas a gente teve a oportunidade, e elas foram muitas, viu? Mais de 180 e tantas oficinas. A gente foi para tudo quanto foi canto, no Xingu, no Acre, Altamira. Tem aqui, inclusive, o livro é assinado por todas essas pessoas que participaram, de Paraná, Rondônia, João Lisboa, no Maranhão, enfim, foram muitos os lugares, Santarém também, tudo numa preparatória da mobilização das mulheres por seus territórios, contra a fome, contra a violência sexista. E nessas oficinas eu tive a oportunidade de chegar na origem desse trabalho que eu fiz mais recentemente com o recurso que o Pulitzer Center financia jornalistas que queiram fazer algum trabalho nos limites da Amazônia Legal. Eu estava em Lucas do Rio Verde, chegando nesse lugar onde a soja toma conta, é Mato Grosso. Então, chego em Lucas do Rio Verde para uma oficina e justo no momento em que a cidade havia acabado de receber uma carga de agrotóxico incomensurável. O avião que fazia pulverização, que, inclusive, é uma prática que já foi proibida, não é? Mas ele insistiu em fazer aquela pulverização na plantação de soja, só que deixou o galão aberto e o veneno, ao invés de cair lá na plantação, pulverizou a cidade inteira. A cena foi assim apocalíptica, porque na vida eu nunca tinha visto alguma coisa parecida. Pensem vocês, depois dessa pulverização, além do mal-estar de todas as pessoas que receberam aquele veneno de uma forma mais intensa, então, os postos de saúde, postos não, tinha um posto de saúde, que a cidade é pequena, apesar da fortuna sojeira estar sendo feita nos limites daquele município. Então, o que aconteceu? Simplesmente, eu vivenciei aquele drama das pessoas, e lá existe até hoje um herbário com plantas e ervas medicinais, que era cuidado pelas freiras, e foi totalmente destruído. As plantas acordaram, inclusive, todas elas
como se tivessem com ferrugem, danificadas, né, profundamente, e era uma coisa assim de fazer chorar, né, em tudo por tudo. E ficamos lá diante daquela desolação e voltei para Brasília para fazer e fechar matérias que denunciassem, inclusive na Voz do Brasil, essa calamidade. E, mais tardiamente, conseguimos um financiamento da Anvisa para publicação à luz científica dos impactos que Lucas do Rio Verde sofreu com aquela pulverização do paraquat, que vocês já devem ter ouvido falar, é um veneno proibido na maior parte do mundo e que, infelizmente, está com força total ainda sendo usado na nossa Amazônia. Então, pesquisadores da Universidade de Cuiabá também investigaram a presença desse veneno no leite materno, e o rádio, mais uma vez, serviu para dizer às mulheres que, como as vacas também sofreram esse impacto, melhor tomar o leite materno, mesmo com a presença do paraquat, do que o leite de vaca, né? Então, diante dessa devastação, eu sempre mantive contato com essa comunidade, não só na preparação do livro, como também no acompanhamento da sobrevivência deles, a recuperação do herbário, enfim, várias ações coletivas. Eu fui várias vezes à Alta Floresta, também no Mato Grosso, e lá a gente tinha a oportunidade de se reencontrar com essas pessoas que protagonizaram esse grande desastre. E, recentemente, eu digo recentemente, antes da pandemia, 2019, o Pullett Center, através do Rainforest, que é um fundo, abriu inscrições para jornalistas que quisessem fazer matérias sobre a Amazônia. E foi aí, então, que eu desenhei um retorno a Lucas do Rio Verde para sentir de perto os efeitos que ainda se faziam presentes, principalmente junto à agricultura familiar, no trato justamente do mel. Muitas colmeias e muitos polinicultores com as vidas ameaçadas sob todos os pontos de vista pela doença, porque o câncer também é uma presença cada vez mais forte devido ao envenenamento das pessoas e as abelhas morrendo. E, diante desse grito de socorro, eu apostei nessa matéria, que foi prontamente atendida pelo fundo, só que houve uma série de questões que não vem ao caso levantar aqui, que me obrigaram a desistir dessa ida a Lucas, e tive que deslocar essa matéria para um outro lugar que estava sendo igualmente devastado pela soja. Esse lugar é Belterra, no Pará. Já foi uma bela terra, mas hoje é a terra da soja e vitima uma comunidade que absolutamente não merece viver aquela situação tão desastrosa. Então, lá eu estive um pouco antes da pandemia, fazendo 58 horas de gravação para o rádio e acompanhada da jornalista ambientalista Elizabeth Oliveira, que também fez essa escalada amazônica junto comigo. Nós já nos conhecíamos há muito tempo de outras viagens pela Amazônia e, por isso, fomos juntas, porque é uma questão de cuidado. Para fazer uma matéria nos limites da Amazônia, você deve sempre estar acompanhada. No meu caso, muito bem acompanhada, porque Elizabeth Oliveira é uma parceira para a vida. Mas podem acontecer eventos inusitados em que você fique impedida, seja porque você foi atacada pelos mosquitos, seja porque você sofreu uma mordida de cobra, seja porque eu mesma, uma vez eu fui mordida pelas jiquitaias, que são formigas vulcânicas, onde eu
desavisadamente com uma blusa mais aberta, me encostei numa palafita e elas vieram, mais de 70, e me gudunharam, e com isso eu tive uma febre que passou dos 42 graus. Então, são muitos os acidentes de percurso, não é? Já que você está num território que a gente não domina, né? Com a sabedoria necessária para evitar alguns acidentes de percurso. De qualquer forma, no site do Amazônia Latitude, a matéria é acompanhada por esse vídeo, que é um vídeo doméstico, sem grandes pretensões, mas que apresenta ali a vocês o seu Lúcio, uma criatura tão querida, que era pedreiro, que está privado dos seus movimentos porque levou um tombo, caiu do telhado, e ali ele travou a terceira vértebra, e ele só tinha 60 galinhas para viver, algumas bananas, e eu encontrei desolado porque ele não conseguia, né, ser indenizado pela morte do seu sustento, as frutas e as aves que lhe davam condições de vida. Ele precariamente ali numa casa que ele começou a construir, não conseguiu finalizar, o pessoal pulveriza o secante da soja a menos de 5 metros da casa do seu Lúcio. Igualmente, o seu João do Mel, o pastor natalino, pessoas que tinham e eram referência no Brasil para todos os melipolinicultores e, infelizmente, perderam todas as suas colmeias. Visitar esse cemitério de colmeias foi, para mim, uma das situações mais dramáticas da minha vida. É impossível você não chorar, sabe? De ver ali, assim, de uma... É muito perverso, né? Você vê aquela devastação tão desoladora e a vida das pessoas, e aí você vê o veneno da soja entrando na escola, entrando no posto de saúde, porque, por lei, infelizmente, esse é um Brasil que as leis são como vírus, pegam, umas pegam, as outras não pegam, e por aí vai, e está na lei às vezes, mas não está na vida. A gente sabe que secante para soja não pode ser colocado nos limites de área urbana. Agora, eu pergunto a vocês, isso é respeitado? Não. Então, você tem ali uma situação que é absolutamente urgente, porque as pessoas estão com as suas vidas ceifadas, vivendo ali a doença, vivendo ali o desânimo, a depressão, a tristeza infinda. O seu João do Mel ainda consegue, com sobras de árvores, viver do artesanato, não é? E ele vive num oásis, porque ele conseguiu ali um sistema agroflorestal que deu a ele uma mínima sustentabilidade. Mal cheguei, ele me deu um piquiá para eu comer e cheirar. Então, assim, é lindo, sabe? Você sentir a resistência desse povo, mas, infelizmente, as autoridades estão, me parece, coniventes com esse estado de coisas, porque há denúncias feitas por eles, e eu tentei várias vezes entrevistar o prefeito da cidade, de que eles estão a serviço da exportação, a serviço do lucro imediato e dessa ganância que, ora, compromete a nossa vida, né? E, em termos de mudanças climáticas, aquecimento global, isso se torna tão flagrante, né? A gente vê a nossa água está sendo exportada de uma forma tão covarde, porque vocês sabem, tanto quanto eu, que quando você exporta soja, qualquer outra commodity, você está exportando água, e isso não tem preço, não é? Então, é lamentável, para dizer o mínimo. O que eu vivi em Belterra
naquelas semanas, visitando essas comunidades e ouvindo, inclusive, pessoas que fazem dessa leitura música, como o seu Francisco, que ele diz: se você foi a Belterra, na certa há de se lembrar, porque Belterra fazia parte do projeto de Fordlândia, que o Ford tentava implantar para levar a borracha da nossa Amazônia. Mais uma vez, esse ciclo de uma devastação perversa, uma exploração, melhor dizendo, né? E é contra isso que a gente trabalhou nessa perspectiva, cobrando, inclusive, das autoridades, e aí a gente ouviu vários pesquisadores, professores de universidades, um centro de estudo para poder avaliar o impacto desse veneno na saúde da população amazônica, entendeu? Então, eu acredito que, tanto quanto os incêndios florestais, as queimadas, o veneno é igualmente danoso. Encontrei trabalhadores rurais sem nenhuma proteção, pé descalço, que, para se proteger, inclusive, da voracidade dos insetos, colocava direto na pele. Gente, vocês não acreditam. Direto ele borrifava o veneno nas pernas, sabe? Então, são coisas que... Nossa, eu tirei meu chapéu bem para ele, e assim, minha vontade era abraçá-lo e dizer: meu querido, pelo amor de Deus, não cometa esse crime contra você. Ele estava tratando das flores de abóbora, que é uma coisa que, inclusive, eu amo comer. Mas, assim, gente, tem que ter coração para ver isso, sabe? Com a profundidade que uma cobertura jornalística exige e que, infelizmente, devido à pauperização da mídia em geral, não há condições de bancar com recursos suficientes uma viagem de campo como essa, né? E nessa impossibilidade a gente tem que contar mesmo com o Pulitzer, o Rainforest e outros tantos fundos, né, que nos apoiam nessa nossa jornada amazônica. Eu digo a vocês, eu tenho 70 anos, já vivi muita coisa, do incêndio em Roraima, que foi devastador, que durou muito tempo, a mim pareceu um século, né? Passando pelo drama das vítimas de escalpelamento na Amazônia, que também é outro drama brasileiro. Eu recolho há mais de 20 anos cabelos que são doados através do programa para essas vítimas, as mulheres ribeirinhas, vítimas do escalpelamento, que tem uma associação em Macapá, no Igarapé das Mulheres. Então, eu fiz uma jornada, um mutirão, por exemplo, que fiquei lá tentando acompanhar as plásticas reparadoras de 45 mulheres vítimas de escalpelamento, dentre elas crianças e 3 homens que haviam perdido o pênis no eixo do barco. E, assim, eu fiz uma jornada de lágrimas. Eu não me lembro na vida, em nenhum episódio, ter chorado 5 dias assim, sem conseguir dar conta da emoção, sabe? Mas, entre tudo e todos, Belterra, nesse momento, está a exigir de todas nós uma providência.